Graças e paz, meus irmãos. Eu queria dar aqui o meu relato do que, do que o Evangelho fez no meu ser, do que o Evangelho me transformou. Antes, eu não conhecia Jesus, não conhecia Deus. O Jesus que me ensinaram desde que eu me entendo por gente, era apenas um nome, né? O Deus que me ensinaram, que me apresentaram, era um Deus ruim, um Deus que castigava, um Deus que, se você fizesse isso ou aquilo, Deus ia te castigar. Se você usasse uma calça, um shorts, Deus ia te castigar. Um Deus que, se você tivesse de barba, ele não ia se agradar. Logo foi algo que ele criou, não faz nem sentido, né? Deus não gostar de barba. Se Deus não gostasse de barba, ele não tinha criado a barba. Mas eu confesso que antes de eu conhecer este Jesus verdadeiro, este Evangelho verdadeiro, eu era uma pessoa, digamos que, depressiva. Eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha esperança de nada, autoestima zero. Eu via a vida muito diferente de como eu vejo hoje. Embora eu não fui diagnosticado com depressão, mas segundo a gente vai analisando a nossa vida, analisando como a gente pensava, e sim, eu estava depressivo. Pode ser que eu não esteja com depressão, mas eu estava perto de ter uma depressão. E a minha vida inteira eu sempre fui desanimado em tudo. Como eu disse, eu não tinha perspectiva de nada. Eu não enxergava a minha vida como eu enxergava hoje. Porque, como eu disse, eu não sabia quem era de fato Deus e Jesus. Mas logo que, quando eu comecei a entender o verdadeiro Evangelho, a minha vida começou a transformar de uma tal maneira que eu não sei explicar. A minha vida começou a transformar. Eu comecei a me transformar. As minhas atitudes começaram a se transformar. Ainda tenho muita coisa para melhorar. Eu ainda tenho muitos pecados de estimação que eu preciso me desvincular. Mas eu acredito que isso é um processo, não é da noite para o dia, né? Porque nós somos carne, nós somos falhos mesmo, somos fracos e pecadores miseráveis. É isso que eu sou. Eu sou um pecador miserável. Eu sou digno de tudo de ruim que possa me acontecer neste mundo, porque eu nasci pecador. A minha natureza é inimiga de Deus. E isso não sou eu que falo. É as Escrituras que me mostram o quão pecador eu sou. Quando eu comecei a ir para as Escrituras, a minha mente começou a abrir de uma tal maneira. Eu falo isso porque quando eu estive lá, eu nunca me interessei em ler a Bíblia. Eu até comentava com um primo meu que eu dizia assim: se eu não entendo a Bíblia, eu vou ler para quê se eu não entendo? Então, a minha mente era muito fechada nesse sentido. E hoje, quando eu vou dar um conselho para alguém para ler a Bíblia, alguém que não entende, eu falo: leia a Bíblia. Se você não entende, leia mesmo assim. Agora, eu vou implementar. Leia mesmo se você não entende. Só que, graças a Deus, nós temos a internet hoje ao nosso favor. A internet tem muita coisa de ruim, mas ela também tem muita coisa de boa para nos agregar. Basta a gente saber utilizar a internet. Se você não sabe o que significa uma passagem bíblica, vai no YouTube, vai no Google. Lá tem muita coisa muito interessante, muitos teólogos muito bons que podem nos explicar tal versículo. Faça isso. E isso é o que Jesus mandou a gente fazer. Examinar as Escrituras. Examinar não é você pegar a Bíblia, dar uma lidinha e dormir. Não. É você ler e se aprofundar. É isso que é um exame. E logo quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a me esclarecer. Como eu disse, a minha vida transformou. Eu comecei a me transformar. Eu posso dizer que hoje eu ainda não estou na minha situação financeira que eu gostaria de estar. Não. Ainda tenho que conquistar muita coisa. Só que, digamos que
eu viva 90 anos. E se nesses 90 anos eu não tiver um tostão, para mim tá bom. Porque eu tenho Jesus Cristo. Ele é a minha suficiência de vida. Se Ele permitir que na minha vida inteira eu seja um pobre e miserável, tudo bem. Eu tenho Jesus Cristo, eu tenho a maior riqueza, que é o Evangelho, que é a graça. Que a graça não é instituição, a graça não é algo. A graça é o favor imerecido de Deus. Eu não merecia ser salvo por Jesus Cristo, mas Deus me deu sem eu merecer. Isso é uma prova, a maior prova de amor que Deus tem comigo.